Boa noite para quem já chegou, para quem vai chegar e vai ver depois também. Então, bom, a proposta hoje é a gente trazer um pouquinho sobre o futuro do trabalho. Esse é um assunto que eu tenho muito material, que eu venho estudando faz um bom tempo, né? Estudei aí o Future em Novas Economias e venho estudando, venho trabalhando com orientação profissional faz um tempo, acompanhando as mudanças que vêm acontecendo. Então, tem muito material, mas eu vou falar de uma forma mais aberta e, de repente, depois, se vocês quiserem, vocês fazem perguntas. Então, a primeira coisa é conversar um pouquinho sobre como que nós chegamos nesse momento meio maluco que estamos vivendo, né? Muito diferente aí do mundo, em que muita gente se sente perdida. Eu atendo de adolescentes a pessoas 50, 60 a mais, e está todo mundo um pouco perdido nessa questão do mundo do trabalho. Então, para explicar um pouquinho do contexto, né, tem uma coisa que a história conta, que é uma grande diferença que está acontecendo nos nossos tempos aí. Isso já faz um tempo que está acontecendo, mas está se revelando mais fortemente agora, né? Que no passado distante, lá na época da monarquia, da escravidão, a gente tinha uma rede super centralizada. Então, tinha lá um senhor feudal e as pessoas distribuídas que respondiam para ele, né? Era um modelo assim super centralizado e um ritmo muito lento, as coisas aconteciam num ritmo extremamente lento. A gente passou com a Revolução Industrial para uma rede descentralizada, em que você tinha polos. As empresas, por exemplo, são polos, né? São engrenagens aí que fazem as coisas girarem e que tinha as pessoas ligadas a elas. E geralmente você era ligado a algum polo de liderança, de empresa, alguma coisa assim. Que isso é o que aconteceu na Revolução Industrial, e a gente já tinha um ritmo que a gente fala ali, fazendo uma analogia 5 por 5, que dá 25. E aí, quando a gente entrou na rede, na internet mesmo, isso já faz aí uns bons 30 anos, né, quase 30 aí, que começou a questão da internet, só que começa uma tecnologia nova, entram os testes, entram os primeiros produtos, aí vai mudando o comportamento das pessoas e tudo isso demora. Só que a gente já chegou no auge dessa tecnologia e ela está toda distribuída. O que é tecnologia distribuída? Se vocês pensarem nesses pontinhos que estão aqui na última imagem como pessoas, tudo está conectado a tudo em tempo real. Então, as pessoas conseguem acessar as pessoas diretamente, nas empresas, as informações são espalhadas em um ritmo mais frenético, a mídia, né, as questões de informação são distribuídas muito mais facilmente. A gente tem hoje aí tudo muito democrático, YouTube, é, tudo que está na internet, Wikipedia, então é muito mais fácil de acessar informação, pessoas, e com isso as coisas ganham um ritmo exponencial também. Todo mundo aqui com certeza tem aquela sensação de, nossa, não dá para dar conta de tanta informação, de tanta demanda, de tanta rede, de tanta coisa, porque o ritmo está exponencial. Fazendo parâmetro, analogia, como se fosse o 5 na potência 5. É muito mais acelerado do que a gente tinha no passado. Isso tudo está acontecendo, essa base tecnológica, é claro que ela trouxe essa mudança, uma mudança real, então, uma mudança sem precedentes na história. Então, da Revolução Industrial, a gente passou para essa rede distribuída, que acelera tudo. Está se falando da indústria 4.0, que é essa indústria altamente tecnológica, que inclui inteligência artificial, robôs, e que já vem sendo construída também de 30 anos para cá, quando começaram a falar de automação na época que eu estava na faculdade, mas que hoje é muito mais forte, é muito mais potente tudo isso. E agora está se falando muito da sociedade 5.0. O que a gente faz com esse tanto de tecnologia? A serviço de quem que essa tecnologia está? Né? A tecnologia ela tem que estar a serviço do ser humano, senão não faz sentido. Então, eu gosto muito do Yuval Harari, que é um historiador israelense, e ele fala que a gente está vivendo uma encruzilhada na humanidade. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer com todo esse poder tecnológico de informação, de rede. E para isso, por isso estão aparecendo novamente os historiadores. Aqui no Brasil a gente tem aí um despontar de vários filósofos, coisa que não era comum no passado. Isso tem a ver com essa sede da sociedade de para onde estou indo, o que está acontecendo, como é que vai ser a minha vida futura e a vida de trabalho, né? E essa reflexão mesmo de que a gente tem que parar e pensar para onde estamos indo. Então, a gente está vivendo nesse tempo aí, já se falava 30 anos atrás também do high-tech, high-touch.
O high-tech é a alta tecnologia, que entrou primeiro, que está super desenvolvida, que já vem exponencialmente crescendo. E o high-touch é uma tendência de que, se a tecnologia evolui tanto e faz as coisas automáticas, e faz as coisas que são mais manuais, os trabalhos manuais, automáticos, mais simples, é, resta para o ser humano olhar para o high-touch, para o cuidado, para o amor, para o cuidado com o outro, o cuidado com o seu trabalho, para empatia, para tudo que é cuidado humano, para tudo que é mais humanizado, né? Resta é modo de dizer, porque é claro que sempre vai ter gente que vai trabalhar com a tecnologia, mas a gente vai ter mais espaço para pessoas que trabalham com cuidado também. E esse cuidado é super importante. Eu vou pegar como exemplo aí as startups, que têm os gênios da tecnologia, mas que às vezes não entende dessa parte do cuidado. Então, tem alta rotatividade, não consegue organizar a empresa, não consegue fazer a parte da governança, que é o cuidar dessa parte mais estrutural, né? Então, a gente está vivendo bastante esse dilema aí, de que a gente precisa equilibrar o que é high-tech com o que é high-touch. Essa imagem aqui representa um pouquinho isso, o robô e o humano. Temos excesso de informação, que eu já falei um pouquinho, essa descentralização da mídia e do poder, e aí tem essas siglas, que o VUCA já é um pouco mais antigo, dizem que a gente está vivendo um mundo VUCA e um mundo BUNny, né? Então, o VUCA é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e o mundo BUNny é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, só parando um minutinho, como é que a gente se sente quando a gente pensa no mundo VUCA ou no mundo BUNny? Com certeza não é uma sensação boa, é uma sensação de estar perdido, né, gente? E aí eu já vou fazer uma ponte para o nosso lado apreciativo, que para não estar perdido, aonde que a gente tem que se centrar? Qual é o melhor lugar para se centrar? É na gente mesmo, né? É no que é firme, é no que a gente acredita, nos nossos valores, no nosso autoconhecimento. E eu vou explorar um pouquinho mais isso aí para frente, quando a gente falar de futuro do trabalho, tá? Mas isso também tem a ver com essa volatilidade, né? Tudo que é técnico está mudando muito, as profissões estão mudando muito. Então, o que que é firme? Firme é o que a gente aprende de firme, o que a gente aprende de atitude, o que a gente aprende de habilidade de lidar com o outro, por exemplo. E já já a gente vai explorar um pouco mais isso, mas acho que aqui só olhar para esse contexto já dá para a gente perceber que o que é firme, o que não muda, são esses aprendizados de vida que a gente pode aplicar em qualquer momento da vida, e não aprendizados só técnicos. Aí a gente teve a questão que a pandemia, ela escancarou muita coisa, né? Então, ela escancarou os nossos contratos de trabalho que estavam antigos, ninguém estava acostumado a fazer home office, a pandemia colocou todo mundo para fazer home office, para trabalhar de outras formas, para ser obrigado a lidar com a tecnologia. Aqui está escrito o F, né, que é o World Economic Forum, é o Fórum Econômico Mundial, e essa frase estava no relatório do World Economic Forum em 2020. Foi o primeiro relatório que eu trouxe, vou trazer aqui para vocês, e eu venho acompanhando esse trabalho deles ano a ano, eles soltam novos relatórios, eu trouxe aqui também. Então, como é que esse cenário, vamos dizer assim, mundial, que aí eu estou falando de fatos, né? Não é a questão de trazendo os fatos para a gente olhar, né? Como é que a gente olha para esses fatos de outra forma? Então, ainda nos fatos, só que vindo para a parte de trabalho, olhando para a parte de trabalho, você tem aí pesquisa da Universidade de Oxford, falando que 47% dos empregos tendem a desaparecer nos próximos 20 anos. Aí o lado apreciativo e ser substituídos por novos modelos. A gente tem que estar aberto, tem que estar flexível, tem que estar estudando, tem que estar se desenvolvendo para entrar nesses novos modelos. 65% das crianças da escola primária vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Gente, eu trabalho com orientação profissional de adolescentes também. E é interessante isso, né? Eles precisam... O que a gente precisa ter? Uma boa base, mas tem que saber que vai ter que estudar várias coisas o tempo todo durante a vida, porque está tudo em movimento. A estimativa é que até 2030, de 75 a 375 milhões podem precisar mudar de categoria ocupacional e aprender novas habilidades, e metade das habilidades que vamos precisar nos próximos 5 anos ainda teremos que desenvolver.
CBTD é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Foi a frase que eu mais ouvi nesse congresso aí, que foi no comecinho ali da pandemia. Então, o que acontece aí? A gente vai existir muito o que eles chamam de reskilling, upskilling, que é requalificação, atualizações. A gente precisa estar antenado no que está acontecendo, procurando aprender sempre, porque muita coisa vai mudar. Por outro lado, eu vou colocar daqui a pouquinho que isso é uma oportunidade gigante para a gente fazer uma transição mesmo, de um mundo que já não serve mais da forma que é esse mundo que foi montado aí, que a gente tem essa cultura da Revolução Industrial, para um mundo mais desejável, um mundo onde existe investigação apreciativa, por exemplo, onde existe comunicação não violenta, onde existe, enfim, N técnicas das quais a gente fala aqui nesse curso e que a gente vem estudando, né? Então, essas, com certeza, para responder a pergunta que está na nuvenzinha aqui, são habilidades que são necessárias para esse momento que a gente está vivendo. Aqui tem mais umas estatísticas, eu não vou nem passar por elas, porque a nossa ideia é a gente ir para o lado apreciativo, mas tem mais estatísticas, são super atualizadas, falando do Fórum Econômico Mundial desse ano, do relatório desse ano, então 1/4 dos empregos vai mudar nos próximos 5 anos, tal. Eu não vou falar muito delas, porque só vou fazer um highlight aqui nessa parte aqui, que fala muito da transição verde, então esse aumento da preocupação realmente com a sustentabilidade. Eu gosto de frisar que, quando a gente fala de sustentabilidade, é sustentabilidade integral, não é só a parte da sustentabilidade do mundo, mas é a sustentabilidade desde dentro, né? Desde o ser humano. Eu já comentei aqui em outra aula que a gente, junto com a sustentabilidade das ODS, que a Ana cuida tão bem, a gente está falando também dos IDGs, dos Inner Development Goals, que a gente o mundo já percebeu, os estudiosos já perceberam, que não existe uma sem a outra. A sustentabilidade é integral. O ser humano tem que viver bem, tem que ter um bem viver dentro de limites aceitáveis para o planeta, e para que o planeta também dois lados, né? Um jogo de dois lados. Então, tem esse lado do ser humano, do bem-estar, de um jeito viável, claro, né? De um jeito mais consciente. Então, tem uma evolução de consciência envolvida nisso tudo também. Aqui fala da localização das cadeias de fornecimento, porque quando a gente fala de sustentabilidade, uma das questões que mais pega é a questão logística do mundo, que hoje você compra coisa lá da China e você poderia estar comprando coisas locais, então isso já é uma coisa também que cada vez está sendo mais levada em conta, as cadeias de fornecimento mais locais, com empregos locais, enfim, que favorecem os lugares localmente. E está se falando também aqui nesse relatório de mais empregos na área de educação, de forma geral, inclusive treinamentos, porque todo mundo vai precisar do tal do reskilling e do upskilling, e está falando também de mais trabalho na área de agricultura, né? A saída um pouco das cidades e olhar essa questão da agricultura também, e uma agricultura também mais sustentável. Bom, aqui tem um resuminho, acho que eu não preciso voltar nele, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu ainda não comentei aqui, mas a gente tem todo esse crescimento acontecendo, da questão da população crescendo, informação em excesso, os danos ambientais, tudo isso se multiplicando, e por outro lado a gente se sente assim, assoberbado porque o nosso corpo, o tempo e o planeta são lineares. Então, como que damos conta disso? E a resposta está aqui embaixo. A Ana, que também é fluxonomista, não me deixa mentir sozinha, né? Uma das respostas a isso é a gente começar a colaborar, gente. Como é que se lida com o excesso de informação? A gente não precisa saber tudo, cada um de nós saber tudo, cada um pode saber um pouquinho, né? A gente não precisa ter tempo para tudo, cada um pode ter um pouquinho do tempo e se juntar e fazer junto. Então, essa questão da colaboração, de ganhar escala, convergindo os talentos e convergindo parcerias, é super importante para esse futuro que está nascendo. Eu e Isabel, por exemplo, estamos aqui, já fizemos outras parcerias antes, mas estamos aqui em parceria, juntando conhecimentos, conhecimento dela, que é mais profundo na investigação apreciativa, o meu conhecimento, que é diverso em práticas apreciativas, e a gente está entregando uma coisa que é mais rica, porque eu não preciso saber tudo e nem ela precisa saber tudo, a gente consegue entregar
algo melhor juntas, né? Aquela coisa da inteligência coletiva, de que 1 mais 1 é mais do que 2, né? Expande para além de 2. Assim acontece em tudo no mundo. Se a gente conseguir trabalhar melhor em colaboração, tanto dentro das empresas como fora das empresas, enfim, projetos sociais, nas cidades, como empreendedores, a gente vai conseguir dar mais conta desse excesso de tudo, de informação e de tecnologia que a gente tem hoje. Imagina se você tivesse que saber de todas as tecnologias que tem. Se você tem alguém na sua rede de colaboração que sabe bem, você pode trocar a informação com essa pessoa, né? Bom, estamos nessa sociedade com indivíduos sedentos por significado, propósito e relações mais verdadeiras. Isso, assim, é uma tendência super forte. Tem as pesquisas do Google que mostram aí, o Google Trends, que mostra a subida da busca por propósito, e as gerações mais novas, que estão aí listadas aqui embaixo, geração dos milênios, do Z, eles olham muito diferente para tudo isso. Eles são muito mais alinhados com não vou nem dizer que eles sabem qual é o propósito, mas com valores, né, gente, para falar de um jeito mais simples, alinhados com valores. Então, você vê eles realmente exigindo comprar, enfim, produtos veganos, por exemplo. Eu vejo minha filha comprando produto de cosmética vegana, indo em brechó, me ajudando a cuidar do lixo em casa. Então, é uma geração que já vem pensando, né, uma construção de pensamento muito diferente da de antigamente, que já vem valorizando essas coisas. E quando ela entra numa empresa e vê que os valores da empresa não batem com os dela, essas pessoas não têm dedos em sair e ir para outro lugar e buscarem um lugar mais alinhado com o propósito. Assim, eu ouço muito isso dos gestores, que é até difícil lidar com essa geração, porque eles sabem muito mais o que eles querem, eles são muito mais decididos, né? Isso traz também, isso aqui que está escrito aqui, que é essa diversidade e discussões de diversas naturezas abertas aflorando. A gente tem essa discussão de todo tipo de diversidade agora em todos os lugares, nas redes, mas também dentro das empresas, está sendo mais exigido, né? Nas empresas está ficando complexo de liderar, o líder antigo não funciona mais, o líder que é hierárquico, aquele formato antigo. O desejo é por uma liderança muito mais horizontal e participativa, e a maioria dos líderes não está preparado para isso. Então, aqui a gente já está falando mesmo das tendências do que vem acontecendo. E essa falta do high touch ainda, das mudanças da tecnologia que já vem acontecendo, mas falta a tecnologia humana e relacional, que está começando a ser muito pedida. Eu tive até uma surpresa na Mature Fest, que eu participei esses dias, de como as minhas oficinas, que são mais da parte humana e de autoconhecimento, foram procuradas. As pessoas estão sedentas por esse lado do high touch, delas se entenderem, para conseguir entender também melhor como é que elas se colocam no mundo, até no mundo do trabalho. Agora vamos ver o copo meio cheio, né, apreciativamente. O que eu vejo dessa transição toda? Tem muita gente que fica, enfim, com esses dados aí que eu trouxe, fica assustado porque fica perdido, natural. A gente sabe que está no meio de uma mudança e o ser humano é naturalmente avesso à mudança. Mas olhando para o lado apreciativo, que eu brinquei aqui, que é o copo meio cheio, eu acho que tem uma grande tendência para as pessoas terem mais autonomia no trabalho delas, então terem mais liberdade, autogestão para trabalhar, mas também com mais responsabilidade. Autonomia traz responsabilidade, né, gente? Então, aquele modelo antigo da Revolução Industrial em que você simplesmente era mandado, me fala o que fazer que eu faço, que você não pensava, não tinha aquele pensamento crítico tão forte, isso está cada vez menos. As pessoas precisam dessa participação porque precisam da inteligência coletiva para criar coisas melhores e coisas novas. O resto, os robôs vão poder fazer melhor, né, que a gente. Novos propósitos e valores, então essa mudança de consciência mesmo, e aí eu penso que a mudança de consciência nas pessoas e nas empresas, porque uma empresa não é nada mais do que um organismo vivo formado por várias pessoas. Então, a mudança ela acontece dos dois lados, por isso que é tão interessante esse trabalho que a gente traz aqui. Ele tem tudo a ver, a investigação apreciativa tem tudo a ver com essas tendências de futuro que a gente traz. Inovação com humanização, acho que quase todo mundo aqui trabalha nessa área mais humana.
Então, é aliar as duas coisas, né? Como a gente falou, o high-tech e o high-touch, colocar a tecnologia a serviço do homem para ter mais tempo para si, para as relações, para o cuidado, para a experiência do usuário, por exemplo, para fazer melhores conexões. E aí a gente está falando também que vai precisar dessas figuras que vão saber fazer essas pontes entre a tecnologia e o ser humano, né? Essas profissionais, também vai ser um profissional importante, além dos profissionais de cuidado e os profissionais de tecnologia. As empresas, governos e comunidades estão mais horizontais e participativas, também vão ficar cada vez mais horizontais e participativas, isso é uma tendência, e essas tendências, elas estão apoiadas, gente, por estudos de universidades internacionais, por livros que estão sendo escritos, por empresas que já estão experimentando isso na prática. Então, tem muito sinal vivo para a gente olhar que isso já está acontecendo. Claro que ainda é pouco noticiado relativa às coisas antigas, e às vezes, quando a gente está numa transição, o antigo grita porque não aguenta, tipo, eu não aguento mais esses jovens, não querem nada, tal, olham desse jeito, mas tem muita coisa legal acontecendo também, muita coisa boa acontecendo. Uma maior valorização da criatividade do cuidar. Então, na medida que você consegue ser mais você mesmo dentro da empresa, que a empresa aplica, por exemplo, comunicação não violenta, permite um ambiente de confiança, isso também abre espaço para as pessoas serem mais criativas, mais participativas, para o cuidado com o outro. Você começa a olhar o outro muito mais como ser humano do que como um colega de trabalho, né? Como se você trouxesse mais a sua integralidade para dentro da empresa. E isso propicia trazer mais talentos para dentro da empresa também. É que a gente vai ter que se acostumar com esse formato novo, mas tem muita coisa boa aí. E a agilidade e o aprendizado contínuo. Então, eu acho que, falando até de tendência, quando eu olho para orientação profissional, esses cursos muito longos e tal, eu acho que a gente tende a ter muito mais cursos de especialização, cursos mais extracurriculares, livres, porque vai ser muita coisa para aprender, vai precisar de mais agilidade, de mais aprendizado contínuo, tipo jornadas menores, em que você consegue já aprender algo e já ir aplicando, que a coisa está realmente mudando muito e as pessoas precisam de uma variedade de habilidades que ainda não têm. Bom, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui, já falando muito nesse começo. Aí tem um estudo, esse estudo aqui, que foi um estudo de 10 anos, feito pela Cognizant, que é uma líder mundial de tecnologia e negócios, um estudo bem interessante que aborda de tudo, todos os aspectos do trabalho, meio ambiente, local de trabalho, fala de várias coisas, mas eu trouxe aqui um recorte, que eu acho que é um recorte importante, que é esse não estou conseguindo ler em cima o que está escrito aqui. Mas, enfim, são as tendências comportamentais, né? As tendências de... Tendências, estudo, 10 anos, Cognizante, líder mundial de tecnologia e negócios. É esse? Isso, Cognizante? isso. Tá só escrito tendências em cima, né? Ah, sim, tá aqui, ó, tipos de trabalho. Eu que não enxerguei. Os tipos de trabalho que a gente vai ter no mundo, né? Então, esse estudo confirma isso que eu acabei de contar para vocês, né? Na verdade, eu confirmei, né? A partir do estudo, de que vai ter muitos trabalhos bem focados no high-tech, na alta tecnologia, então esses especialistas aí realmente em programação, inteligência artificial, todos esses sistemas novos que estão aparecendo, criptomoedas, tudo que é relativo à tecnologia, vai ampliar o leque de pessoas cuidando do ser humano, os high touchs, que eu e Isabel com certeza nos encaixamos nos high touchs, né, Isabel? Então isso vai ser uma coisa ampliada, ter mais terapeuta, ter mais medicina preventiva, ter mais mediadores, enfim, todo esse lado mais humano do cuidado, inclusive nas profissões isso se reflete. Então, quando eu falo, por exemplo, mais mediadores, o advogado, vamos pegar o advogado tradicional, a tecnologia ela vai fazer muito do que ele fazia na mão, que ele ficava procurando, pesquisando na internet, as jurisprudências, as leis. A tecnologia vai conseguir juntar isso tudo para ele, entregar muito mais pronto, e ele vai ter muito mais um trabalho estratégico, né, de pensar, de dar uma verificada. E o que fica para ele? O que vai ser importante? Fazer um trabalho de mediação melhor, de escuta do cliente, coisas que muitas vezes os advogados não são ensinados na faculdade. Isso vale para os médicos também. Muito mais o cuidado com o ser humano do que a parte técnica, que você vai ter mais tecnologia, cada vez mais tecnologia para fazer.
Então, essa é a diferença, né? Pode falar. Então, seria como se, eu vejo também que é como se fosse uma união, né? Uma integração desse high-tech com esse high-touch. Porque até quem está no Exato. high-tech precisa também ser cuidado, né? Que é Uhum. muito isso que a gente traz no nosso curso, tá? No ambiente de trabalho, mesmo que seja high-tech, mas como é que a gente traz essa humanização, sem perder o foco do tech, que realmente é necessário em muitas áreas do trabalho. Então, é muito Exatamente. interessante trazer essa reflexão, né? Da gente poder estar juntando, integrando. Exatamente, você está unindo, né? Então, até está da frase de baixo aqui, Isabel, high-tech, high-touch e o que conecta as duas coisas, né? O homem e a máquina, o físico e o virtual. Então, todo esse lado do cuidado mesmo. Então, é como se a gente tivesse, de repente, atenção livre ou tempo livre para olhar para isso, para olhar para como é o. Para olhar que se a tecnologia está liberando a gente de trabalhos mais repetitivos, vamos olhar para isso, para o cuidado humano, vamos olhar para o cuidado com o cliente, o cuidado com o colaborador, o cuidado com o entorno, até porque tem essa outra tendência que a gente falou ali da sustentabilidade de uma forma mais integral, né? Bem-vinda, Emília. Vi que a Emília está aí também, chegou depois. Que bom. Então, o cuidado e bem-estar, Isabel, para corroborar com o que você falou, vai se tornar cada vez mais importante. O lifelong learning, que a gente já vem ouvindo bastante, mas é a tendência mais líquida e certa que a gente pode falar, que todo mundo vai ter que ficar a vida inteira aprendendo daqui para frente. Ajudar os outros a serem melhores, então todos esses trabalhos de terapia, mentoria, coaching, etc., esse tipo de trabalho que ajuda os outros a se desenvolverem. Os trabalhos complexos, aqueles que a máquina não consegue fazer, né, de estratégicos, os pensadores, tanto que você vê que já está acontecendo um pouco. Quando é que a gente ia ver, como a gente está vendo aí nos últimos, sei lá quantos anos, 7 anos talvez, tantos filósofos famosos no Brasil. A gente não via isso antes, né? Então, são pensadores, é uma coisa que estava um pouco apagada, vamos dizer assim, na nossa sociedade. O próprio Yuval Harari, como historiador, e escrevendo aqueles livros incríveis, porque realmente está existindo uma reflexão, a gente precisa repensar o mundo. Tem muito, muito livro bom para repensar o mundo, gente, em todas as áreas. Eu tenho algumas dicas para dar depois para quem quiser. Alguns deles eu já li. E aí os diretores, os economistas, então todos os pensadores mais complexos vão ser muito necessários, os criativos, né, cientistas, artistas, designers, e aí, claro, tem a questão assim, e as pessoas que hoje fazem todos aqueles trabalhos repetitivos, né, aqueles trabalhos simples, a gente vai ter que também encontrar qual é o caminho de upskilling para essas pessoas, o que elas podem fazer, de repente trabalhar no bem-estar, trabalhar no cuidado, a gente vai ter que remodelar mesmo muita coisa daqui para frente. E a gente vai ser obrigado por conta dessa questão mesmo da tecnologia. Ainda puxando um pedacinho aí o recorte dessa pesquisa de tendências, que fala de significado do trabalho, a gente já falou um pouquinho da busca por propósito, que está crescente em todas as idades. Uma das minhas oficinas lá na Maturi Fest, semana passada, era de Ikigai, então era de busca do propósito, e lotou que não tinha mais onde pôr cadeira. O pessoal gostou bastante, mas você vê que o pessoal está buscando, senão não encheria uma oficina dessa, né? Outra coisa é a questão de menos formalidade, mais autenticidade no mercado de trabalho. Já falamos um pouco disso, né? O jovem ele já vem mais autêntico, a gente já vê isso acontecendo, as empresas, enfim, permitindo você ser um pouco mais você mesmo, os jovens que vão lá com piercing, tatuagem, nas empresas que antes não podia, vestido de um jeito mais informal. Mas isso inclui também mesmo você trazer mais de você, porque é muito comum para quem viveu aí na minha geração ou próxima, a gente ir para o mercado de trabalho formal, aquele tradicional, vestindo uma máscara, né? Você vai lá com aquela máscara de eu sou funcionária, ou eu sou a líder, ou eu sou a coordenadora da site, você nem é uma pessoa, você é aquela função. E o que está acontecendo é exatamente essa tendência das pessoas poderem chegar mais como elas são, de um jeito mais integral. E a vantagem para as empresas, que as empresas precisam cada vez mais entender, é que quando a pessoa vem mais inteira com a voz dela, ela traz também muito mais talentos junto. Ela traz a bonequinha russa dela, que tem todos os talentos acumulados aí ao longo da vida.
com esse aumento de propósito, se a pessoa trabalha no lugar que ela gosta, que faz sentido para ela, a tendência é ela sair um pouco dessa coisa que a gente tem hoje, que é o tal do sextou, né? Ai, pelo amor de Deus, odeio meu trabalho, não sei o quê, quero ir para casa, para um segundou. Nossa, eu curto meu trabalho, eu curto as pessoas, eu tenho amigos, eu tenho boas relações, eu adoro fazer os projetos que eu faço, eles têm propósito. Eu hoje, felizmente, já posso falar que eu fico feliz. Eu não me importo se é fim de semana, se não é, porque eu gosto muito do que eu faço. Mas a gente tem muita gente que ainda está no sextou, né, gente? Eu vejo frequentemente aí o sextou. E trabalho é vida, ele traz vida para a gente. Então, é muito bom quando a gente consegue ver vida no trabalho. Sair um pouco dos serviços do jeito que é hoje, né? Que é um serviço básico para uma experiência. Isso também, a gente vem na orientação de carreira, cada vez mais eu vejo profissões onde se estuda a experiência do usuário, então muita preocupação de como é que o usuário percebe enfim, qualquer produto que seja. E eu já tenho ouvido falar, inclusive, de experiência do colaborador, né? Então, uma preocupação de algumas empresas até de que o colaborador tenha uma experiência boa também, justamente para ele gostar do trabalho dele, para ele se engajar no trabalho dele e assim por diante. E de uma carreira para várias, dizem que a gente vai ter no mínimo 5 carreiras por vida. Isso é um prognóstico também dessas pesquisas aí, que eu não coloquei todas aqui. Eu já estou na minha terceira carreira, gente, então tenho mais 2. Ainda no significado do trabalho, a gente viveu um modelo que era educação, emprego, carreira. E a gente está, a tendência é irmos para um paradigma que fala de sustentabilidade integral. Então, que fala talvez de uma educação menos formal do que foi a nossa, mais talvez autodirigida, mais livre. Tem muito curso de tecnólogo surgindo, muito interessante, né? Que no Brasil eles estão chamando de tecnólogo, um curso que nem é um curso técnico e nem é uma faculdade, mas tem um status de faculdade. Só que é um curso de 2 anos e você já entra no mercado de trabalho. Eu acho bem inteligente para o Brasil fazer isso. E aí a pessoa, a partir dali, ela vai fazendo outros cursos e vai se direcionando profissionalmente, porque também tem isso, tem muita profissão que não é linear hoje em dia, que você pode fazer um curso, fazer outra coisa para completar depois. Então, essa questão de carreira, com certeza, a gente nem vê mais acontecendo. É muito raro você ver alguém fazendo carreira numa empresa, aquela carreira tradicional que a gente falava. Já está acontecendo muito mais coisa horizontal. Por exemplo, você está numa empresa e, de repente, você se engaja no projeto de ESG na empresa, que é um projeto bem horizontal, que geralmente pega várias áreas, bem transversal, onde a pessoa tem que entender de várias coisas diferentes, falar com várias áreas da empresa. Então, isso tudo já está em andamento. A questão da aposentadoria para continuidade, agora eu posso até falar com mais conhecimento de causa, depois de ter vivido aí, estar vivendo aí esse pessoal da maturidade, que eu também estou chegando, estou em março 50 também, então estão falando muito da questão que após os 50 muitas empresas têm idadismo, etarismo, e que as pessoas vão viver mais 50 de repente e que as pessoas querem viver felizes, querem viajar, querem fazer coisas, ninguém quer se aposentar, todo mundo quer uma continuidade. Seja essa continuidade em emprego formal, seja como empreendedor, seja como consultor, prestador de serviço, fazendo bico, seja lá o que for, mas isso é uma tendência. Tem esse filme ótimo aqui, acredito que vocês já devem ter assistido, mas ele mostra um pouquinho, tem muita questão ainda intergeracional acontecendo, a, quando uma empresa jovem fala que tem que colocar uma pessoa com mais idade, que é o caso desse filme aí no mercado de trabalho, tem uma questão mesmo intergeracional ali de choque, né? Choque intergeracional. Um lado não reconhece o que tem de bom do outro lado. E eu vejo muito como resposta para isso coisas como investigação apreciativa, como CNV e todo tipo de comunicação, trazer essa inteligência coletiva, fazer essas partes se ouvirem, se conhecerem para agregar e gerar mais. E isso eu acho que serve para qualquer diversidade. Eu falei aqui desse exemplo porque está nesse tópico, mas para qualquer tipo de diversidade, né? E da diversidade ao pertencimento, que é isso, em vez de você tratar a diversidade como diferente e como polo, realmente trazer para o pertencimento, que é todo mundo se ouvir para poder gerar algo maior junto. E aí eu falo assim de um lugar assim de que, por exemplo, vou dar um exemplo meu,
de que eu sempre ouvi falar das causas indígenas, que simpático, tal, simpático, mas não empática, eu não era empática, eu não sabia como é que era, eu nunca tinha ouvido. E aí eu tive a oportunidade, junto da plataforma Caleidoscópio, de fazer uns lançamentos de um livro com vários autores indígenas e ouvir eles de perto. E não tem nada melhor do que ouvir, para a gente realmente ter empatia e entender, né? Ouvir com atenção, ouvir com o coração aberto, porque aí a gente entende o que é que eles passaram, o que eles passam, o tanto de dificuldade que é estar naquele lugar, e isso acontece com todas as diversidades, para a gente realmente poder abraçar e falar assim, nossa, estamos juntos nessa humanidade no sentido de trazer esse pertencimento. Isso vale, acho que, para qualquer lugar que a gente está, mas na empresa é muito importante você não lidar com a diversidade como diferente, sim, tentar trazer as coisas para a conversa, para essa integração. Falando de mundo de trabalho. Aí, eu queria contar para vocês, trazer umas pequenas estatísticas aqui, contar para vocês que o nosso planeta está todo meio de cabeça para baixo nesse momento, mas chegaremos lá, né? É o seguinte, pesquisas, né? Pesquisas do Fórum Econômico Mundial de 2015 sobre educação mostram que o que nós precisamos para esse mundo do futuro? Precisamos desses letramentos fundamentais. O letramento básico, que é aquele que a gente aprende a ler, escrever, letramento de números, letramento científico, que já nem toda escola tem muito bem, o letramento de tecnologia, que também já fica meio falho na maioria das escolas, letramento de finanças, não vi nenhuma escola nunca dar isso aqui como matéria, muitas vezes nem faculdade dá isso como matéria, letramento de cultura e cívica, e quando a gente vem aqui para o lado direito, a coisa vai falhando ainda mais, né? As competências, as qualidades de caráter que são necessárias para esse estudante do século XXI. Então, aqui pede pensamento crítico, solução de problemas, criatividade, comunicação, colaboração. E eu não tenho dúvida que isso aqui são ótimas soluções para esse novo mundo que a gente está vivendo, mas elas ainda não são desenvolvidas na escola, né? A gente está com uma escola que está defasada em relação a essas necessidades. Curiosidade, iniciativa, persistência, adaptabilidade, liderança, a consciência social e cultural. Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente se pergunta, nossa, na nossa época não tinha, mas hoje também não tem. O jovem de hoje também não está tendo isso. Na grande maioria, acho que salvo algumas escolas que fazem iniciativas, alguns projetos que fazem coisas, mas está muito longe ainda de uma realidade. E aí isso vai, logicamente, se refletir no mundo do trabalho. Esse aqui é o último estudo que saiu agora, está até em inglês, porque ainda não deu tempo de eu traduzir, gente, mas eu falo rapidinho aqui, isso aqui é a pesquisa mundial das 10 principais habilidades pedidas no mundo do trabalho para 2023. Então, a primeira é o pensamento analítico, a segunda, o pensamento criativo, que tem a ver com aquilo que a gente falou. Para haver pensamento criativo, tem que haver espaço de confiança, você poder trazer sua integralidade para a empresa, etc, etc. Resiliência, flexibilidade, agilidade, motivação e autoconsciência. Fico tão feliz de ver isso na lista, gente. Uma lista do Fórum Econômico Mundial onde fala que a quarta coisa mais importante é a motivação e a autoconsciência. Curiosidade e estudar a vida inteira. Aí, olha, em sexto lugar, e a única coisa técnica, que não é soft skill, vamos dizer assim, é o seu aprendizado tecnológico. Depois vem confiabilidade, atenção ao detalhe, empatia e escutativa, liderança e influência social e controle de qualidade. Então, quando a gente olha para essa lista aqui, assim como a lista anterior, que era dos estudantes, você vai ver que o que é habilidade técnica aqui, que a gente vai chamar ali na frente de hard skills, né? Habilidades técnicas que você aprende no colégio, na faculdade. É isso aqui, né? O seu letramento tecnológico e o controle de qualidade. Você tem, né, ISO 9000, vários controles de qualidade e tal, que você pode aprender tecnicamente. Se você olhar quase todo o resto, tem a ver com habilidades que a gente desenvolve como ser humano. Você vai desenvolvendo, você poderia desenvolver já desde a escola e desenvolver ao longo da vida. E eu até brinquei com o pessoal mais maduro, eu falei, gente, aqui está o ouro de vocês, porque o jovenzinho não teve nem tempo de desenvolver isso ainda, não teve nem vivência, vocês já tiveram vivência.
Então, quem pôde desenvolver essas habilidades, destaque elas, né? Porque realmente pode ser um diferencial para quem está mais maduro. Essas aqui são as habilidades emergentes do Brasil, que para o Brasil eles não fizeram esse estudo esse ano, aquele que eu acabei de mostrar é o estudo desse ano, que é para o mundo, e eles não estudaram o Brasil especificamente. Isso é um estudo que eles fazem, em 2020 eles fizeram com 7 países relevantes em tamanho do mundo, e o Brasil foi um deles, foi em 2020 esse estudo, mas é basicamente na mesma linha, né? Então, isso aqui está em ordem, tá? Então, em primeiro lugar, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Olha que interessante. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Não é o ensino que a gente teve na escola, já é outra coisa isso aqui. O pensamento analítico, a inovação. Inovação é outra coisa, que ela só vem quando você desperta a criatividade, quando você tem ambiente de confiança, quando você tem colaboração. Ela é muito melhor nesses ambientes. Criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, inteligência emocional, pensamento crítico e analítico, a resolução de problemas complexos, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Isso aqui é uma coisa que a gente está precisando muito nesse momento do mundo, né? O design da tecnologia e programação. Então, aqui temos uma habilidade técnica, ó, depois de várias habilidades que são habilidades do ser humano, né? A gente vem com uma habilidade técnica. Orientação para serviços, o raciocínio de resolução de problemas, ideação, resolução de problemas e experiências do usuário, o uso, monitoramento e controle da tecnologia, a análise de sistemas de avaliação, persuasão e negociação. Então, assim, a maioria dessas habilidades não são técnicas, são habilidades que precisam ser desenvolvidas. Com isso, eu vejo que tanto a faculdade, o ensino tradicional, como as faculdades, como qualquer tipo de treinamento que a gente vai dar, passa a precisar ser muito mais prático do que de fala. Não adianta você falar sobre e você não treinar. Como é que você aprende inteligência emocional? É na prática, né? Você pode saber toda a teoria, mas isso não quer dizer que você realmente experimentou e sabe. Peraí, gente, um golinho de água, tô falando muito. Aí, algumas dicas que eu vejo a partir disso que eu contei sobre o trabalho do futuro é que líquido e certo que a gente vai precisar se empreender cada vez mais, ou seja, ser protagonista da nossa vida profissional, né? Então, mesmo que eu esteja dentro de uma empresa, eu vou precisar me empreender lá dentro, eu vou precisar me interessar pelas coisas, estar sempre aprendendo, me colocar para que área eu quero ir, colocar meus objetivos, ter clareza daquela coisa lá que a gente às vezes chama de propósito, mas vamos dizer assim, a estrela guia. Eu quero ir para aquele lugar, ter essa clareza para poder fazer um plano mais autodirigido de, bom, para chegar lá eu preciso estudar tal coisa, eu preciso desenvolver tal habilidade. Por mais que as empresas ainda tenham um pouco desse papel, vai estar muito mais na nossa responsabilidade fazer isso. E essa tendência de empreender ser ainda maior, porque a tendência é que os empregos do jeito que eles são diminuam cada vez mais e seja cada vez mais comum as pessoas precisarem estar nas empresas como empreendedoras, como parceiras das empresas, ou mesmo empreendendo mesmo, né? Assumindo o seu lugar de empreendedor. Aprender novas tecnologias ligadas ao seu trabalho, isso é super importante, a gente tem que estar realmente antenado com tudo que está vindo e tentar buscar parcerias para cobrir pelo menos as coisas que são importantes para a profissão onde a gente está, identificar e buscar aprender soft skills, que são essas habilidades, as habilidades que a gente falou que não são aquelas técnicas, e sim essas relacionais, interpessoais, eu comigo mesmo e eu com o outro. Aprender a trabalhar em time e colaborar, super importante. A liderança do futuro, que tem esse outro viés, que é um viés muito mais facilitador do que hierárquico, como era. Então, tem um lado muito bom nisso. Você não tem mais aquele peso de que eu tenho que saber tudo, eu tenho que mandar uma série de pessoas e ter certeza do que eu sei, e não posso errar e tal. Não, a liderança facilitadora é aquela que sabe ouvir a inteligência coletiva, como faz na investigação apreciativa, sabe? Coletar os diferentes pontos de vista e saberes para criar uma solução ou para resolver alguma questão, né? E alinhar propósito. Então, essa também é uma dica. Você alinhar ter mais clareza dos seus propósitos pessoais, de para onde você quer ir, dos seus objetivos,
e buscar trabalhos também alinhados com isso, porque isso vai te engajar e motivação é tudo para a gente gostar do trabalho, para a gente parar de falar que sextou. Né? Bom, e aí, como já indo mais ou menos para o fechamento, né, gente, a tendência enorme que está acontecendo é uma busca também no mercado de trabalho por mais pessoas com soft skills desenvolvidas. Porque hard skills estão mudando, o mundo está todo líquido, então isso está mudando. E hard skills são meio que fáceis de aprender. Você aprende programação, você aprende. Tá certo, tem coisas que demoram um pouco mais para aprender, né? Aprender uma língua demora um tempo para aprender. Tem hard skills não deixam de ser importantes. Porém, elas são mais fáceis de suprir gaps do que as soft skills, às vezes. Tem até uma frase que diz que você antigamente era contratado pelas hard skills e mandado embora pela falta de soft skills, né? E hoje em dia você já está sendo contratado pelas soft skills mesmo, né? Já estão pedindo isso. Eu já vejo os modelos de currículo, até botei uns modelos aqui no final, pedindo quais são suas habilidades, assim, quais são, que habilidades você tem que se desenvolveu ao longo da vida. Então, hard skills, aí só para o pro conhecimento, são conhecimentos técnicos adquiridos pela experiência em cursos de formação específica ou em sala de aula. Alguns exemplos de hard skill, por exemplo, proficiência em inglês, Excel avançado, gestão de pessoas, todas as técnicas de gestão mesmo, as técnicas de governança, gestão de projetos, edição de imagem, como operar uma máquina, como operar um sistema, dominar o software ou uma técnica de programação. Tudo isso são hard skills, são coisas que a gente geralmente aprende num curso ou aprende trabalhando numa empresa na prática. Já as soft skills são habilidades comportamentais relacionadas à maneira como o profissional lida com o outro e consigo mesmo, nas diferentes situações. Então, não é só lidar com o outro, é lidar consigo mesmo também. Geralmente, elas não estavam inclusas no currículo. Tem que mudar aqui para não estavam, porque agora os currículos estão pedindo as soft skills. Elas dizem respeito à personalidade e ao comportamento. Então, lembra lá naquele primeiro gráfico dos estudantes que pede atitudes e pede competências, né? Então, são capacidades mentais, como pensamento analítico e crítico, por exemplo, capacidades emocionais, como a inteligência emocional, capacidades sociais, como a comunicação, e que as pessoas adquirem ao longo da vida. São conquistadas a partir de experiências pessoais, como o contexto cultural e a educação que recebeu da família. Gente, eu vou até falar assim, um insight que eu tive agora, quando eu reli essa frase. Como é importante a questão da diversidade, porque se você for pensar, naturalmente os jovens estão vindo com esse chip mais tecnológico, estão aprendendo tecnologia, mas tem coisas que precisa de vivência na vida para você aprender. E essa vivência muitas vezes está com quem está acima de 40. E eu já estou ouvindo falar de etarismo por acima de 40 anos. Já tem gente acima de 40 sendo mandada embora, né, do mercado. E são essas pessoas que às vezes têm justamente essas habilidades aqui mais soft. Então, como isso corrobora com cada vez mais vai ser necessário saber colaborar e saber unir partes, né? Aí tem uma frase aqui de Peter Schultz, que é empreendedor e palestrante alemão e ex-presidente da Porsche, que fala: devemos contratar caráter e treinar habilidades. Então, quando vai contratar, já olhar para isso, olhar para o caráter, para as características da pessoa, para saber como é que ela vai se comportar, né? E nos últimos anos, as soft skills estão sendo levadas muito em conta nas entrevistas de emprego. Então, essa é uma grande mudança também da nossa era e do movimento de trabalho. Eu tinha deixado aqui em negrito para falar das hard skills e aqui das soft skills, mas agora eu já falei. Eu trouxe aqui esses dois livros, que são dois livros que eu tenho em casa, que eu venho estudando, só para ilustrar como é interessante quantas soft skills eles identificam. Nesse volume 1 tem 32 soft skills, no volume 2 tem 29, gente. Então pensa que mais de 60 soft skills aí que estão identificadas. E eu trouxe algumas aqui para a gente, que eu acho relevantes, para a gente olhar para elas e pensar no que a gente já tem e no que a gente não tem. O que eu fiz na Maturifest semana passada, na oficina, foi
entregar um mapa para as pessoas e as pessoas mapearam quais eram as soft skills dessas que elas têm naturalmente, que já veio com elas naturalmente, talvez desde a infância, desde a adolescência, que são coisas que elas naturalmente fazem, que está no... Né? Tem gente que tem liderança natural, tem gente que naturalmente sabe contar histórias, por exemplo. Aí tem as soft skills que a gente aprende ao longo da vida. Então, nesse mapa, a pessoa coloca, vai, nesse emprego aqui, eu aprendi muito sobre isso, né? Sobre, por exemplo, comunicação interpessoal. Ah, nesse outro emprego aqui, nossa, eu tive que resolver problemas homéricos, tive que mediar questões. Então, mapear também isso. E tem soft skills que a gente ainda quer desenvolver e acredita que é importante. É legal a gente mapear isso também. E assim a gente tem clareza de coisas que a gente pode buscar cursos, buscar o nosso upskilling também, a nossa atualização e qualificação. Então aqui, acho que eu não vou ficar lendo tudo, mas vou destacar aqui a comunicação intrapessoal, que melhora muito quando a gente tem uma boa comunicação interpessoal, e aqui nessa jornada nossa a gente tem usado como pano de fundo um pouco da comunicação não violenta. Eu trouxe alguns princípios num dos encontros, né? E junto com a comunicação, com essa comunicação boa intrapessoal, está a sensibilidade, a empatia, a escutativa, a presença. A questão da atitude, né? Ter uma atitude positiva que tem muito a ver com a inteligência apreciativa, a gente olhar para a solução e não ficar olhando para o problema. Aqui tem resolução de problemas também. A questão da colaboração que eu comentei, que eu acho que é vital, é uma chave que a gente precisa aprender, que a nossa educação foi para competir, não foi para colaborar, então a gente tem que aprender muito sobre colaboração na prática e como isso é vantajoso, é ganha, ganha, ganha. É vantajoso para as duas pessoas que colaboram e é vantajoso para o mundo que acaba ganhando, né? Quando pessoas colaboram e trazem uma inteligência maior. Porque geralmente um ativa no outro mais criatividade, mais continuidade, mais pontos de vista. Então, tem alguma coisa muito interessante aí na colaboração, quando ela realmente é num ambiente de confiança e que favorece isso e que realmente otimiza e gera mais. E aí tem outras habilidades aí, como a adaptabilidade, a flexibilidade, que são super importantes, a coragem, porque a gente está vivendo um tempo que muitas vezes precisa de coragem mesmo para dar passos. Por exemplo, o passo de empreender, de repente você sair de um trabalho tradicional. A Isabel passou por isso, né? Sair de um trabalho mais fixo para empreender exige muita coragem, se reinventar o tempo todo. Quando a gente fala de 5 carreiras durante uma vida, quantas vezes você vai ter que se reinventar, aprender coisas novas, olhar para o que você pode aprender mais que vai te ajudar naquela nova carreira e assim por diante. A autoliderança, a autodeterminação, assim, esse como é que fala assim, você ser autogerido no sentido de também você saber o que você tem que aprender e para onde você quer ir. E vocês percebem que essas habilidades, elas exigem que a gente saiba muito mais o que a gente quer da vida, para que a gente desenvolva as habilidades certas para o caminho que a gente quer seguir, né? Para você saber, você precisa de autoliderança e autodeterminação, você tem que saber para onde você vai. Você precisa de protagonismo, você tem que saber para onde você vai. Então é isso. Depois eu coloco esse quadrinho lá no nosso grupo. Aqui eu deixei como exemplo só os currículos de hoje em dia, que estão dessa forma que eu falei, ele já vem lá em cima, vem antes de vir informação acadêmica, experiência, que era o tradicional que a gente preenchia no currículo. A primeira coisa que vem é qual é seu objetivo e quais são suas habilidades. E isso aqui eu peguei vários currículos, esses são currículos assim cotidianos do Word, e todos eles têm um pouco disso. Qual é seu perfil? Quais são suas habilidades nesse currículo aqui também? E nesse terceiro aqui a mesma coisa. Objetivo, e aqui embaixo principais habilidades, aí um destaque para as habilidades, e o que você prova do seu lastro que tem a ver com aquela habilidade? Como é que você mostra que você desenvolveu liderança ou comunicação? Então é bem interessante porque é uma boa mudança aí de paradigma. Legal. E acho que era isso que eu tinha para trazer hoje, gente. Deixei aqui Eu trabalho, né, com orientação profissional, deixei os meus contatos, caso alguém não tenha ainda. E
trabalho com orientação profissional para novos tempos, já que eu venho estudando bastante sobre essas mudanças no mercado de trabalho, venho acompanhando bastante, já desde jovens até o pessoal mais maduro mesmo. Trabalho com mentoria para líderes e pessoas que querem se desenvolver, porque a liderança é quem mais precisa se desenvolver, precisa trabalhar questões de comunicação, a questão de ser um líder facilitador, a questão do protagonismo, a questão de como fazer as pessoas colaborarem. Então, os líderes precisam muito mais, não é muito mais, né? São os primeiros que precisam de treinamento para esse novo momento do mundo. E eu trabalho com empreendedores também, então tem um produto que é para tirar os projetos da gaveta mesmo, e realizar novos planos, realizar projetos. Falei muito, né? Um As assunto meninas, bem importante, bem atual, né? Obrigada, Deise. bem Esse, atual. esse último assunto aí, falando de seleção, Flávia, que está aqui conosco, ela trabalha nessa área aí, psicóloga e da área de seleção. Tudo bem, Flávia? Prazer. Tudo bem, prazer. Muito interessante, adorei. Que Muito bom, bom, muito bom. que bom que você Vou veio, precisar, Flávia. estou precisando me reinventar. Uhum. Que ótimo. Espero que Então, as dicas sejam boas aí para você. adorei as dicas, muito bom mesmo. Faz a diferença. Que bom, obrigada. A Emília também caiu, mas voltou. A Ana, eu sei que ela ia precisar sair mesmo, que a gente vai ter uma estreia de um jogo dela amanhã. Mas a Emília caiu e voltou, mas deu para acompanhar, né, Emília? Uhum. Acho que ela está sem áudio. Estou aqui, estou acompanhando. Ah, legal, querida. Tá Estou bom. sem áudio, é? Não, voltou, voltou. Mas tá sem áudio aí? Não, Não, agora te ouvi. voltou. Nossa, Não, agora eu acompanhei. tá joia. Vocês têm alguma pergunta? Tem algum comentário? Não estou te ouvindo. Dando um comentário aí sobre. Fazendo um comentário, e agora, tá ouvindo? Ou não? Voltou. Uhum. Tá Voltou. ouvindo? Tá meio picando, mas está dando para ouvir. Você tá... Sim. Ah, né? Então, fazendo só um pequeno comentário, né, sobre hard skills e soft skills, né? Colocaria aí human skills, né? São as habilidades humanas, as habilidades emocionais, né? Dentro Uhum. desse é o tripé, né? Que Estou te ouvindo mal, querida. Se você quiser colocar no chat, está difícil de te andam ouvir. junto, não tem jeito. Eu entendi que você falou que é um Então, eu coloco no tripé, chat. habilidades humanas, emocionais, você falou mais alguma coisa. Eu falei que a gente tem aí A gente não está te ouvindo, infelizmente. Acho que ficou muda agora. É, acho que é lá a internet dela, né? Que a gente está se ouvindo aqui. Mas muito legal, Deise, muitas informações aí que realmente eu fico muito feliz em a gente estar com esse curso de investigação apreciativa, de práticas apreciativas e fortalecer esses soft skills, né? E É, quando a gente fortalece ele, a gente também fortalece a necessidade também que se tem do high skill, porque a gente não vai deixar de ter, né? sem Essa... dúvida, sem dúvida. É que nesse momento acaba que a soft skill ela é praticamente um porto seguro, uma coisa firme que a gente tem, independente do que vai mudar tecnologicamente, né? Para onde a Interessante. gente for, e assim, até essa fase que eu estou, né, de estar passando, né, 20 anos de CLT, 20 anos de organização, e aí migrando para esse do empreendedorismo, o quanto que eu estou trazendo de bagagem também para cá. Claro que precisa de adaptação, né, você, é diferente o ritmo, né, aqui sou eu que sou, né, a empresa no caso, mas o quanto que é rico todos esses momentos que nós passamos, né, em CLT, em organizações, o quanto que a gente aprende, o quanto que traz com a gente. E Sem aí, quando a dúvida. gente
tem esse autoconhecimento também, o quanto que isso também ele vem assim como uma base, né, muito forte. E interessante também assim essa velocidade dessas mudanças que a CBO, você estava falando assim, aí me veio essa lembrança que a CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, ela muda constantemente. É muito difícil a Verdade. gente empregar alguém, né, admitir alguém e correr para a CBO e ver aquela certinha, porque já não é. Então, ela, né, é difícil até ela acompanhar essa mudança que a gente está. E eu estou E acompanhando aí, com os jovens as coisas mudando todo ano. Curso está mudando, grade de curso mudando. Não é mais como era, né? Que a gente sabia, vai fazer direito é isso, vai fazer administração é aquilo. Não é nada fixo. Por exemplo, design. Hoje eu atendi uma mocinha de design. Gente, tem tipo uma infinidade de cursos de design. Então, são muito mais caminhos, é muito mais complexo mesmo do que era de escolher uma faculdade. Interessante, muito interessante. Tempos interessantes estamos vivendo, olhando para. é, e já que a gente precisa estar aí estudando sempre, e é importante a gente acessar esse propósito, porque quando a gente estuda algo que a gente gosta, algo que a gente acredita, a gente nem sente que está mudando, a gente está navegando e a gente contribui para que aquilo mude, a gente faz parte da mudança. Então, é muito interessante a gente que está nesse caminho, né, de atravessar de transição, né, de carreira, principalmente para o empreendedorismo, a gente ter isso muito claro, de achar o propósito e a gente navegar nele. Exatamente, é por isso que é mais importante o propósito. Você tem tanta informação, assim você vai para um lugar que tem realmente a ver com você, com a sua singularidade, com a sua unicidade, com os seus talentos, né? Exato. É o Tá lugar bom. mais provável de dar certo, né? De funcionar. Flavinha quer falar alguma coisa, quer contribuir aí? Não, não, eu estou escutando e aprendendo. Mas muito Tá. bem-vinda, Flávia. Obrigada por você ter vindo. Ah, deixa eu mostrar Já uma coisa aqui, a Flávia. Olha, a Flávia, tá vendo aqui atrás? Tá a conseguindo ver, Flávia? plantinha, A sua plantinha que você me deu, que era bem pequenininha, como ela tá a lírio da paz, né? Delícia. Cresceu nosso lírio. enorme, tá precisando fazer ali umas 10 mudas, viu? É, Nossa, pena que pois você está é. longe, Isabel, que eu ia querer uma muda de lírio da paz. O meu aqui ficou no sol, acho que ele gosta de bastante água, né? Aí ele deu uma secadinha. Não, ele Não? não gosta de muita água e ele não gosta de sol. É, Tem que então é ficar na isso. sombra, com Então é isso. claridade, pouca água. Ele não E gostou do sol, borrifar. então. Ai, Essa história das plantinhas faz a diferença na vida de todo mundo. Todo mundo que a gente dá plantinha faz uma diferença, né? É, O Flavinha que a agora planta traz, né? O cuidado.